Olá, o Plural está no ar. E o cenário do programa de hoje é este, o anfiteatro da reitoria da FAG. Aqui foi gravado o comercial da campanha do vestibular 2015 da FAG, FASU e Dom Bosco. E vestibular é o tema do Plural de hoje. Nós vamos mostrar os bastidores e todo o processo de criação e produção das campanhas. E vamos começar com o Mark Reginato, que é o diretor de criação da House FAG. O Mark vai falar sobre como o vestibular é utilizado para projetar a imagem das instituições. O vestibular hoje para a FAG é a nossa maior festa. Talvez seja o dia mais importante do ano na instituição. E a partir de 2008, a FAG iniciou uma maneira nova de pensar o formato vestibular, a ideia de realização do vestibular. Ele passou a ser encarado como um evento, ele passou a ser encarado como um dia... Sempre foi um dia importante no calendário acadêmico, mas ele ganhou... expressão, ele ganhou mídia, ele ganhou envolvimento de toda a instituição. A gente aproveita esse momento comercial para dar um recado institucional dentro de uma campanha que seria, publicitariamente falando, quase que varejo, né? Ela tem características de varejo pelo formato, a quantidade de informações que tu tem que trabalhar dentro de 30 segundos, ou às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, ela tem toda essa característica. E a gente aproveita criativamente para dar esse recado institucional. Bom, em primeiro momento, antes de eu me interessar em si pela educação física, eu sempre trabalhei com dança. Lá em 2002 eu conheci a dança. Chegou um ponto que eu precisava escolher o que fazer da minha vida. E aí eu, com algumas dúvidas na cabeça, pensei no que eu poderia ser mais interessado em fazer. E foi nesse momento que eu comecei a me interessar pela educação física. Lembrando que eu comecei a olhar a grade, né? Aí eu olhei algumas disciplinas que contemplavam o conteúdo de dança. Então foi nesse momento que eu não tive dúvida nenhuma que era a educação física que eu gostaria de fazer. Em relação àquela decisão de querer fazer um curso, foi que aí eu tomei a decisão. Eu fiz um comparativo em algumas instituições, qual seria um pouco a melhor qualidade, lembrando que eu estava visando algo que seria para o meu futuro, a parte profissional. Até cogitei sair da cidade, né? Mas acreditei que seria um pouco equívoco por ser um pouco novo, né? Então foi mais ou menos por aí que a FAG entrou e eu entrei de cabeça nessa ideia da educação física. Essa característica, essa afinidade que o professor de educação física tem com o seu aluno, tanto na graduação como na escola, né? Essa proximidade, né? Essa questão mais afetiva, um pouco mais íntima. Então, eu acho que é uma característica bem forte e eu aproveitei para poder mostrar o meu trabalho. Então, desde o primeiro ano, sempre tentei abraçar tudo que eu poderia, mesmo sendo assim só da área da dança, tentei contemplar, abraçar de tudo um pouco, porque eu sabia que de tudo isso que eu fizesse, eu conseguiria levar algo de bom para minha área profissional. Olha, até o momento eu me sinto bem realizado, mas eu acho que a porta principal aí das minhas realizações que aconteceram na minha vida, que estão para acontecer, foi realmente eu ter uma graduação de boa qualidade, né? E hoje também podendo usufruir de tudo aquilo que eu aprendi, né? Tive o maior orgulho de guardar, né? Aprendi com professores a se organizar, né? Então a guardar os conteúdos, a poder me organizar em relação às atualizações, de poder estar inserido. Então realizado eu estou sim.
Agora nós vamos relembrar algumas campanhas que marcaram o vestibular da AFAG. É mesmo, Lê. O Mark vai contar sobre a evolução dessas campanhas e também o sentido que cada uma delas teve. Essas campanhas ficaram marcadas na vida de muita gente. Eu mesma lembro de quando eu fiz o vestibular em 2012. O tema da campanha era Realize. É mesmo, e quando eu fiz em 2010, o tema era o Eco-Vestibular, aquele do Recicloud. Vamos ver o que o Mark vai mostrar pra gente. Em 2008, eu acho que foi essa grande virada na forma como a instituição, a direção, enfim, toda a estrutura da FAG passou a encarar o vestibular. Em 2008, nós criamos a primeira campanha, acho que talvez seja, não tenho conhecimento de outra, que foi o Vestibular Solidário. Então, teve um envolvimento muito grande dos diretores em criar essa parceria com o Provopar. A gente procurou uma instituição que tivesse abrangência no Paraná e não fosse alguma coisa localizada, e também trouxe o Rafael Almeida, né, que na época era um personagem de destaque numa Malhação, tinha um personagem de destaque, e foi todo um aspecto diferenciado mesmo. As inscrições foram revertidas para o Provopar. Então, o dia do vestibular foi pensado de forma diferente e a experiência toda foi muito positiva. Nesse ano é que cresceu o formato vestibular FAG, FASU e Dom Bosco e tomou corpo e criou esse grande evento que é hoje. Vestibular é responsabilidade. É futuro e ao mesmo tempo presente. É importante para você e pode ser para muita gente. Esse ano, 3 das melhores instituições de ensino superior do Paraná estão juntas no vestibular especial. Inscreva-se no Vestibular Solidário FAG, FASU e Dom Bosco. São 47 cursos para você escolher e ao mesmo tempo ajudar os projetos sociais do Provopar na construção de um mundo melhor. Vestibular Solidário FAG, FASU e Dom Bosco. Nosso futuro pode ser bem melhor. Então, em 2009, a gente experimentou um outro formato. A gente teve uma visita de executivos da Renault aqui no campus e acabou estreitando uma parceria e desenvolvemos um vestibular premiado, né? Então, a gente se utilizou de elementos da marca Renault e a Renault, aqui de Cascavel, no caso da concessionária, também se aproveitou de alguns aspectos da nossa imagem. Então, o VT foi bem especial porque ele contou a história da evolução da vida acadêmica e a gente foi lá no início mesmo, né? Foi buscar lembranças de criança, trabalhando a maneira que a pessoa evolui na vida estudantil mesmo, né? Algumas cenas que lembrassem esse crescimento de envolvimento, como é que ele vai para a escola quando criança, como é que ele vai para a escola no primário, no ginásio, tá chegando o pré-vestibular, as dificuldades foram aumentando, até que, ele ganha o carro, né? Então foi bem interessante nesse sentido, o vídeo ficou bem emocional, é uma das campanhas mais bonitas que a FAG já fez. Don't say you're never gonna find a way in your heart. You wanna ask me to stay together. Tomorrow will be a better day. Sua evolução não pode parar. Inscreva-se no Vestibular Especial FAG, FASU e Dom Bosco. 41 opções de cursos para você escolher em 3 das melhores instituições do Paraná. Você ainda concorre a um Renault Sandero zerinho no dia da prova. Mais informações pelos sites www.fag.edu.br, www.fasu.edu.br. Vestibular Especial FAG, FASU e Dom Bosco. Acelere sua evolução. Então, o Eco-Vestibular foi em 2010 e foi um formato ainda mais diferenciado. A gente acabou trabalhando um evento dentro do vestibular, que foi a Eco Cascavel, foi uma corrida. E cada inscrição na corrida e no vestibular, ela garantia o plantio de uma árvore. Então foi criado um personagem, o Recicloud, que na época ficou bem falado, né, por todo mundo. E a campanha teve uma grande exposição de mídia, rendeu uma exposição criativa diferenciada, tanto que nos deu o prêmio de melhor comercial do Paraná naquele ano, e também foi uma maneira diferente de trabalhar o vestibular e que deu um bom retorno de imagem para a FAG. Recicláudio sempre se preocupou com o futuro, com o seu
e com o do planeta. Por isso se inscreveu no Ecovestibular. Cada inscrição garante o plantio de uma árvore. Recicláudio espalhou a novidade para todo mundo, porque quanto mais pessoas se inscreverem, mais verde o mundo irá ficar. E no dia da prova, todos concorrem a um Renault Sandero zerinho. Recicláudio já escolheu o curso do seu futuro. E você? Ecovestibular, FAG, FASU e Dom Bosco. Inscreva-se, acesse os sites, inicie sua transformação. Essa campanha de 2011, ela foi trabalhada de forma diferenciada também. A gente tinha 3 vídeos que contavam histórias de acadêmicos nossos. Então, a história da conexão com as redes sociais, com Skype e todas as formas de você estar mais próximo, seja da sua instituição de ensino, ou seja da sua família, a gente trabalhou um pouco essa pegada e levou para o vídeo. Mas o interessante dessa campanha é que antes do vestibular, muito antes, a gente abriu um site onde as pessoas podiam contar esse envolvimento, a forma como elas utilizavam a tecnologia no seu dia a dia, né? E as melhores histórias foram escolhidas para participar do comercial. E nisso elas se entrelaçavam e o discurso ganhou amplitude. Então foi muito interessante em relação a isso. Os VTs também ficaram muito bonitos e a gente conseguiu envolver toda a comunidade acadêmica com a campanha. Oi, eu sou a Daiane. Fala aí. Benilson. Desde pequena eu sempre quis trabalhar em rádio e fazer jornalismo. Faço mais de 300 quilômetros por dia para vir para a faculdade. A gente não perde contato por causa da distância. E vai se conectando cada vez mais. Se você puder, invista no seu futuro sempre. É assim que eu acho que a vida deve ser. Vestibular FAG, FASU e Dom Bosco. Inscreva-se, concorra a 55 tablets. Conecte-se com seu futuro. 2012 já marcou uma preparação para a mudança de, vamos dizer assim, de abordagem comunicacional da instituição. 2002, com a história do realizar, a gente começou a preparar o terreno para a FAG trocar o slogan principal, que é a faculdade da sua vida. Então a gente usa o vestibular também com esse canal institucional. Nosso futuro não é definitivo, é atualizado, é construído. Nossas conquistas devem ser verdadeiras, compartilhadas, transformadoras, pois nosso sonho é realizar. Nada pode nos deter. Vestibular Unificado FAG, FASU e Dom Bosco. Inscreva-se pelos sites até 16 de outubro. É sua vez de realizar. 2013, a evolução ainda do aspecto da realização, foi um vestibular também diferenciado, também teve um prêmio de um estágio no exterior, até 2 estágios no exterior, intercâmbios. Foi diferente nesse aspecto, a gente criou um vídeo diferenciado, com elementos 3D interagindo no campus, que dessem essa ideia de envolvimento da instituição, porque foi um ano em que a FAG acabou firmando, já tinha parcerias, mas acabou isso em número maior, criando parcerias com instituições do exterior. A gente estava recebendo muito acadêmico de fora aqui na instituição para fazer estágio, para participar no campus, enfim, em intercâmbios com Europa, América, África, e a gente levou isso para o VT. E o resultado também foi bem interessante. Você é a possibilidade, a vontade e a mudança. É a ponte entre o passado e o futuro. Entre o mundo e a inclusão do sonho coletivo. Viva essa transformação. Vestibular Unificado FAG, FASU e Dom Bosco. Inscreva-se até 16 de outubro e concorra a 2 intercâmbios no exterior. Realize seu mundo. A escolha pela engenharia acho que teve muito a ver com as minhas próprias características na época. Então, esse fascínio pela robótica, essa possibilidade de trabalhar com uma área tão inovadora na época e continua sendo, né? E que casava com esse interesse pela matemática, pela física, o desafio de cursar engenharia, mas principalmente por esse fascínio de trabalhar com uma área do conhecimento tão multidisciplinar como a robótica, envolvendo eletrônica, informática, mecânica. Então,
uma área extremamente fascinante do ponto de vista de engenharia e de desafio. A FAG foi muito inovadora na época, na minha concepção de trazer um curso de controle e automação aqui para a região. Então, na época, a região não contava com praticamente nenhum curso de engenharia e ela resolveu trazer logo controle e automação, na época também chamado em outros lugares de engenharia mecatrônica. Então, chamou muita atenção isso, sempre foi um dos cursos considerados com os maiores potenciais para o profissional egresso, né? E a FAG foi muito inovadora nisso, me chamou a atenção à época e por isso que eu decidi vir para cá. A recordação é do desafio da engenharia, mas um ambiente muito bom, um ambiente de colegas todos bastante dedicados, tentando superar esse desafio juntos, professores que foram referência e depois a experiência no mercado mostrou que eles estavam realmente ensinando o que era necessário para poder ser um engenheiro de sucesso. Então uma recordação muito boa, uma estrutura adequada e uma recordação de desafios, principalmente. Realizado, sem dúvida, porque felizmente tive muitas oportunidades depois da faculdade, e inclusive uma das oportunidades foi poder voltar anos depois como docente da FAG, que me abriu outras portas. Então foi uma progressão muito rápida, uma progressão que trouxe sim muita realização profissional. Então foi o começo de uma história profissional de bastante sucesso. Muito bom os vídeos, e por coincidência no ano passado nós dois fomos personagens do VT. Sim, agora nós vamos ver como nasce a ideia, como é feita a produção dessas campanhas. O ponto de partida é a House FAG, agência de publicidade comandada pelo Mark. Como agência, a gente, óbvio, que faz uma leitura do que está sendo falado, né? Como é que o jovem está se comunicando. E a FAG sempre teve uma proposta de trazer as pessoas para dentro do seu campus e aqui dentro usar ele como espaço de transformação. Então, depois que a gente tem um brainstorm dentro da agência com todo mundo, a gente, esse ano em específico, utilizou uma referência bem forte que é o TED, que é um evento de palestras ao redor do mundo, onde alguns palestrantes locais são convidados para espalhar as boas ideias que eles tiveram. Então, nós utilizamos o TED como referência, já que somos grandes disseminadores de conhecimento, então o TED foi referência tanto para a construção do vídeo quanto para a construção da campanha gráfica. O propósito central da campanha foi esse, foi pegar pessoas que começaram a sua história aqui na FAG, né, de realizações, e transformam a vida das pessoas fora da FAG, que escolheram essa forma de atuação profissional, seja na vida acadêmica, alguns continuam professores, são professores até aqui na instituição, e também na atuação profissional. Então a ideia de pessoas que realizam é mostrar que a faculdade quer esse tipo de gente aqui dentro. Quem quer construir, quem quer evoluir na vida, vai escolher a FAG, a FASU e a Dom Bosco. E tudo isso foi a matéria-prima principal para criar esse filme e essa estratégia de campanha. A gente faz um estudo aqui, primeiro do que é tendência ou do que está se usando, e tenta adicionar os elementos singulares aqui da instituição. Esse ano, 30, 40 dias, a gente demorou para criar a campanha toda,
até a gente chegar nessa solução final, eu apresentei mais ou menos umas 10 opções de marca para o Mark, né, que é o nosso diretor de criação. Então o processo de criação não é não sai uma opção finalizada direto. Então a gente tem que um trabalho bem longo, com muito estudo de referência mesmo, para a gente conseguir construir. Tinham várias outras opções que eram legais, mas às vezes aplicadas no cenário ou da forma como a gente queria que a campanha seguisse posteriormente, não ia funcionar muito bem. Então, dentre aquelas mais até de 10 alternativas, a gente escolheu essa e então aplicamos ela e optamos por ser a escolha final. Então, o vermelho e o preto é uma referência clara ao TED, a gente quis deixar isso claro, e ao mesmo tempo a gente deixou a campanha viva, né, nos materiais gráficos e também no vídeo. Conseguiu deixar isso criado de uma forma interessante e original. A Helvética é uma fonte muito utilizada ao redor do mundo, uma fonte de legibilidade bem alta, é uma fonte respeitada no mundo do design gráfico, veio como uma revolução, na verdade, uma corrente de revolução aí na tipografia moderna. Após a gente escolher todos esses elementos, então a gente partiu para a busca de um elemento gráfico que se repetisse ao longo da campanha para criar consistência, para que quando a pessoa visse o anúncio no jornal, visse o VT na televisão, visse as peças de internet, ela conseguisse entender que tudo faz parte de uma mesma campanha. Então na campanha desse ano nós escolhemos um elemento triangular, que sobreposto forma uma estrela de 6 pontas. É uma das formas geométricas que mais aparece no campus da FAG. A junção dos blocos é um triângulo enorme, a entrada da portaria é um triângulo invertido, o prédio da reitoria é um triângulo. Então isso também vai para a campanha, né? São pequenas conexões que você vai fazendo e em publicidade você transforma isso no visual da campanha. Da comunicação surgiu na época da escola ainda. Sempre estudei em colégio de freira, sempre era tudo muito quadradinho. Falei, poxa, tá faltando uma comunicação nessa escola. E aí na época eu criei um informativo interno, que era ZAP, Independente Articulado. Levei o projeto pra diretora, que era uma freira, e aí ela achou ótimo o projeto, super bacana, mas o colégio não tem verba pra imprimir isso. Falei, mas a senhora me autoriza? Ok, pode fazer. Saí vender a publicidade. E nessas andanças, eu conheci a Jaqueline Gurgas, não sabia que ela tinha ligação com a FAG. Ela achou o máximo, não, super bacana. Quero sim incentivar esse projeto e você vai ser minha aluna de comunicação. Falei, opa, legal. Falei, mas o que será que é comunicação? Não fazia a mínima ideia, eu devia estar na 6ª série. E aí nisso eu comecei a pesquisar o que é uma aluna de comunicação. E eu falei, poxa, isso aqui tem a ver comigo. Falei, eu acho que eu vou fazer vestibular lá na instituição daquela moça que anunciou comigo, que até então eu não sabia quem era ela, que ela era a diretora da instituição. E aí por isso que eu vim aqui. E quando eu vim aqui eu me surpreendi com a estrutura. Eu falei, nossa, que bacana, uma universidade de cinema, né? Falei, acho que vai ser aqui que eu vou estudar. E deu certo. A época boa, minha turma em especial foi uma turma pequena. Começou grande, mas terminou pequena, porém de muita qualidade, que a gente mantém esse contato até hoje. E foi uma turma que me ajudou a amadurecer muito. Falo, aquela inocência do começo da faculdade, foi ali, nesse momento, que nasceu muitas ideias, muitas vertentes no trabalho que hoje eu posso executar. Me sinto realizada de poder exercer o que eu sempre gostei, o que sempre teve na minha veia de uma forma profissional. É claro que existem muitas coisas diferentes da época da faculdade, o que você aprende na teoria, muitas vezes na prática acontece diferente, mas posso dizer que sou muito realizada nessa área da comunicação. E muito grata por poder unir várias áreas que eu gosto, que é a comunicação, que é a moda, agora a gente agregou viagens.
novidade na campanha deste ano são os vídeos com os depoimentos dos egressos, como esse da Érica, que a gente acabou de ver. Esses vídeos foram produzidos pela TV FAG e estão disponíveis no site do vestibular e nas redes sociais. Cena 2. Ó, nossa Calquete. Take Laila. Que take, Laila? Ele Não, tem que falar o áudio. Áudio 16. Áudio. Veja aí. 16. Isso. Me conta então como é que começou esse teu interesse pela arquitetura. Na 19ª vez. Sim. É uma história engraçada, né? E tudo que eu me atrapalhei. Eu vou fazer de novo. Então, confesso que eu morri de vergonha. Peraí, você olhou pro Luiz? Não podia ter olhado o Luiz? Não, é. Ah. E olha aqui a maquiagem dele. Tá pegando? Vai fechar esse botão. Não vou fechar, só vou tentar dar uma escondida. Você curtiu gravar o comercial lá no vestibular, aquela cena? Foi no mínimo divertido e diferente. Cena 2. Áudio 2. Nunca, faculdade de História, tá tocando meu celular. Ah, desliga e continua. Você deixou de fazer a Tô gravando o comercial, já te ligo depois, tchau. Espero que tenha ficado bacana. Pra gente foi muito legal. Ótimo. Muito obrigado. A peça principal, o chamariz, né, da campanha, vamos dizer assim, é a peça de televisão, que também é veiculado na internet, que é o VT com 30 segundos, e também os depoimentos dos nossos personagens, que é a partir desses depoimentos que o espectador consegue ter um entendimento maior do que a campanha num contexto geral. Isso também vem para as pessoas, melhorar a conexão das pessoas com o VT. Para as pessoas conhecerem mais quem são os nossos personagens, porque o vídeo mostra lá arquiteto formado pela FAG, jornalista formada pela FAG. Né? A gente escolheu alguns entre os 9.000 possíveis, 9.000 egressos aqui da instituição, e escolheu alguns para contar essa história. No site do vestibular tem mais 40 e tantas histórias que a pessoa pode acompanhar. Então você imagina a riqueza para um vestibulando. Ele quer fazer o vestibular, se interessou pela FAG, entra num site especial desenvolvido para a campanha e tem lá 40 e tantos depoimentos que ele pode ter de referência. Por que essa pessoa escolheu arquitetura? Ou por que essa pessoa escolheu psicologia, educação física? Né? E o que ela está fazendo hoje? Então isso é matéria-prima fundamental, facilita a escolha de qualquer vestibulando, de qualquer jovem que está querendo se descobrir e descobrir uma profissão. Eu tinha interesses, tinha coisas que eu gostava de televisão, tinha trabalhado com televisão, curtia comunicação, esse universo, né, das câmeras, gostava disso. E foi com base nisso que eu escolhi que queria trabalhar nessa área. Foi muito por conta das experiências que eu tinha ouvido. Na época tinha muita gente, estava no começo, não era a primeira turma, já era acho que a segunda ou a terceira turma de publicidade. E eu já tinha ouvido algumas pessoas falarem que estavam gostando muito do curso. E também nessa época a gente vai muito pelos amigos, né? Pessoas próximas que estavam vindo pra cá e eu vim na onda. E acho que eu fiz a escolha certa. Eu lembro de estudar muito. Eu era muito CDF, estudava pra caramba. Então eu lembro de querer sugar tudo, eu queria sugar tudo. Mas também acho que deu certo, porque eu realmente sinto que eu aprendi muito durante a minha graduação. E eu acho que eu tava muito madura já pra começar, assim, como formada, porque a partir do momento que a gente se forma, o grau de exigência muda, né? Hoje você é aluno, amanhã você é formado. É um dia que separa esses dois estágios. E a partir do momento que você é formado, o peso cai, assim, de fato sobre as suas costas. Pelo menos foi assim comigo. E eu me senti apta a dar conta do recado. Me sinto realizada profissional e pessoalmente também.
Eu acho que as experiências todas, né? O conjunto de experiência, coisa de ter trabalhado enquanto estava na faculdade, depois ter trabalhado enquanto formada, ter ido atrás de outros sonhos. E daí quando eu entrei no mestrado, o mundo mudou da água para o vinho. E essa experiência de ter trabalhado, de ter estudado de novo, depois ter voltar a trabalhar como profissional autônomo, né? Que hoje eu trabalho por conta, eu tenho a minha empresa. Esse conjunto de experiências, né? Essa possibilidade de ter passado por várias coisas, me faz com que eu me sinta realizada e me sinta motivada a buscar muito mais ainda. Eu quero fazer muita coisa e me sinto apta a correr atrás e conseguir. Acho que não teve quase nada que eu quis, que eu não consegui. Agora o Mark vai falar sobre a produção do vídeo de 30 segundos que está sendo veiculado nas emissoras de TV. Uma superprodução que foi feita aqui mesmo onde nós estamos, no anfiteatro da FAG. Ficou bem legal. Vestibular FAG, cena 4. Ação. Esse ano foi diferente, a gente trabalhou com uma produtora diferente, a gente trabalhou com uma equipe variada, a gente tinha um profissional de Santa Catarina, São Paulo, Paraná, muita gente envolvida. A gente foi a primeira vez que usou uma câmera para gravar em 5K, então a gente se preocupou mesmo com a estética, né? Tem interações virtuais no vídeo para deixar ele dinâmico, e já é vamos dizer assim, uma estética também que a gente vem trabalhando, são elementos que deixam o material publicitário mais rico. Que a gente pegou a principal, vamos dizer assim, a principal construção do campus, que talvez seja o anfiteatro da FAG, onde todos querem estar, onde acontecem os eventos de maior relevância no campus, as formaturas, né, e muito mais, e trouxe os egressos para estrelarem essa campanha ali dentro. Acho que isso foi um diferencial. O resultado final surpreendeu a todo mundo pela qualidade, né? Talvez a equipe foi bem escolhida, a produtora teve um envolvimento fantástico e com isso a gente conseguiu botar um filme bem bonito na TV. Chega de estática. Queremos reinventar, fazer melhor, modificar a nossa vida. O espaço dos diferentes, a estrutura dos transformadores. Queremos os que apresentam um novo. Mais do que respostas, estamos em busca de novas perguntas. Vestibular Unificado, FAG, FASU e Dom Bosco. Inscreva-se pelos sites até 13 de outubro. Pessoas que realizam. Queremos. Ainda não dá para ter um resultado, né? A gente vai no ar, a campanha está tendo um bom retorno em números. A gente vê as visualizações na internet crescendo a cada dia e faz uma semana que a gente entrou na mídia de massa, na TV, né? O feedback tem sido positivo em torno nos números de inscrições, né? Mas não dá para saber ainda se as pessoas estão gostando de fato. Na internet, sim, a evolução é bem positiva, o retorno é positivo, o número de curtidas aumenta. Mas no dia do vestibular é que a gente mede um pouco né? A gente tem ferramentas para isso e vai ver como é que as pessoas se gostaram mesmo. A gente aqui na agência gostou muito. Eu me sinto confiante, eu me sinto confiante porque
que o material segue o padrão FAG de qualidade. A gente tem uma história, vem escrevendo uma história na comunicação da FAG interessante. Agora teve o envolvimento da TV FAG, que vai trabalhar cada vez mais juntos para oferecer uma abordagem muito maior na comunicação. Então isso a gente foi um diferencial, né? A gente já tinha outras campanhas que, vamos dizer assim, começaram a romper esse lacre, mas agora a abordagem foi muito positiva. Cheguei para minha família e disse, gente, eu sempre tive o interesse de fazer 2 faculdades. E cheguei para eles e falei, olha, eu tenho vontade de fazer História e Filosofia. Um caos na família, né? E de repente minha mãe, que é arquiteta, fez uma pressão psicológica, né? Falou, Caio, por que você não só tenta? Faça um semestre de arquitetura e veja o que você acha. Fiz então, a partir do meu 2º ano da faculdade de História, comecei a fazer o curso de arquitetura da FAG. E por incrível que pareça, 6 meses depois eu larguei o curso de História e continuei no curso somente no curso de Arquitetura. Ouvi falar desse campus, dessa faculdade, dessa estrutura que estava sendo criada. Me interessei muito porque eu conseguia ver o potencial que aquilo tinha para o futuro. O fato de eu ter entrado na 2ª turma, eu entrei em 2002, foi muito interessante para poder acompanhar o crescimento disso e ver que tudo aquilo que era dito no começo realmente se concretizou, né? Vão ser construídos tantos blocos, vão ser construídos tantos laboratórios, enfim. Então eu vejo que a minha escolha foi uma escolha muito bem feita. Coleguismo dos meus colegas. A minha turma era uma turma muito unida, ainda somos muito unidos até hoje. Então com isso tinha uma dinâmica muito interessante dentro de sala de aula, principalmente nas disciplinas práticas, porque a gente trocava muita ideia, olhava um projeto do outro, trocava experiências. Eu me sinto muito realizado, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. E eu tenho certeza que foram estes elementos pessoais, juntamente com os ensinos que eu tive aqui, que me permitiram galgar passos fora e de ter experiências profissionais muito positivas, muito produtivas, de ter feito mestrado fora, de ter estudado fora, de ter trabalhado em escritórios na Europa, feito projetos para a China, para a Rússia, para a Itália, enfim, quando eu voltei para o Brasil trabalhar no Rio de Janeiro, fazendo também projetos para o mundo inteiro. Tenho certeza que eu só consegui o que eu consegui fora daqui pela experiência que eu tive aqui. Então isso para mim eu nunca me esqueço disso. É isso, gente. Esse foi o plural especial do vestibular FAG, FASU e Dom Bosco. A gente espera que vocês tenham gostado de conhecer os bastidores dessa campanha. E parabéns ao Mark e toda a equipe da House FAG. A gente se vê na semana que vem. Tchau! Um beijo, tchau!